Muito bem, pessoal. Bom dia, então. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje. Então, vamos partir para o nosso encerramento do curso de Excel, ver essas partes, concluir essa parte do curso. Então, na apostila, o que a gente vai ver? Lá na página 146 da apostila. Quem tem a apostila, então, pode estar abrindo ali. Página 146 fala sobre gráficos. Aula 30 da apostila. Então, o que está dizendo lá nessa página? Então, tem um breve significado do que é um gráfico e do que ele faz. Então, que permite nos visualizar mais claramente os dados da planilha e gera uma imagem, uma visualização gráfica, disso que já vem o nome, dos dados que a gente colocou. Então, existem vários formatos, vários tipos de gráficos que nos permitem que nós podemos inserir para determinadas situações. Então, isso pode variar, dependendo do tipo do gráfico, do conteúdo que a gente vai colocar, nós podemos modificar o tipo do gráfico que vamos utilizar. Só um minutinho, pessoal. Então, tá. Vamos partir, então, aqui para o Excel, para ver como que vamos estar fazendo isso. Então, aqui eu tenho uma tabela vazia, eu vou colocar algumas informações aqui, primeiramente, e a partir dessas informações que a gente vai criar o gráfico. Então, como que funciona no Excel? Eu tenho a informação, eu tenho os dados, e depois desses dados, a partir desses dados, é que o gráfico vai ser criado. Então, vamos colocar valores aqui. Então, aqui vou criar uma tabela, somente com vendedores, e eu quero fazer um gráfico mensal, vamos dizer, das vendas dos meus vendedores no mês. Vou colocar valores aleatórios aqui. Vou colocar eles em reais, são valores de moeda. Então, tá. E aqui vou colocar o total, somente para ter uma base. Beleza. Então, tem essas informações aqui no meu gráfico, os valores de venda de cada funcionário e o nome dele e o valor de venda. E agora eu quero colocar um gráfico representando essas informações aqui. Então, no caso, eu tenho o vendedor e o valor da venda, tenho somente essas duas informações. Bom, o gráfico está acessível aqui no menu Inserir e bem aqui no meio eu tenho gráficos, ó. Esse quadradinho aqui. E aqui eu posso estar, então, trabalhando com os gráficos dentro da minha tabela. E aqui, então, tem várias opções. Cada botãozinho desse aqui, ó, vai me listar várias opções diferentes. Então, eu abrir o gráfico, ele me mostra itens abaixo que me permitem fazer esse gráfico. Então, todo o título, esse aqui, ó, então, dispersão, bolhas, vamos pedir aqui, ó, pizza 2D, pizza 3D, rosca, aqui nós temos os de linha e os de área, aqui em cima temos os de colunas,
aqui os de mapa de árvore, que são, ocupam um espaço dentro de um lugar, só que é como se fosse o de pizza, só que quadrado, explosão solar. Então, tem vários itens de mapas aqui, ó, cascata, funil. Vamos pegar, para esse tipo aqui, ó, vamos começar com um gráfico de colunas. Então, vou pegar um desse aqui, coluna 3D, esse daqui, que somente tem um espaço. Beleza. Coloquei ele e ele já me carregou algumas informações, ele já selecionou na tabela, porque ele pegou as únicas informações que eu tenho. E ele já colocou aqui. Só que pode ver que ele também colocou esse item maior, que é o valor total das vendas. Eu não quero esse valor. Então, como que eu faço para definir o que vai ser o conteúdo do meu gráfico? Eu venho nesse botão aqui, ó, selecionar dados. E ao clicar em selecionar dados, ele vai me abrir uma janelinha. Talvez essa janelinha abra vazia, se não tiver nada, ou talvez ela abra assim, como ele já buscou as informações. Como ele já buscou as informações, o que eu vou fazer? Vou apagar esse item aqui e vou selecionar o que eu quero. Eu quero esse trecho aqui da tabela. Então, eu vou querer o nome do meu vendedor e o valor. Somente isso que eu quero que apareça nesse meu demonstração de gráfico. Então tá, e ele já apareceu aqui, ó. Então, o nome do vendedor e os seus valores. Pode ver que ele já atualizou o gráfico, então ele somente fez uma altura, os vendedores que venderam mais ficaram com a coluna maior, e os que venderam menos ficaram com a coluna menor. E aqui ele criou esse item, ó, série 1. O que é esse item série 1? Então, é o tipo da informação que ele está calculando. Esse gráfico aqui, eu poderia trabalhar em um gráfico de colunas, eu poderia trabalhar com duas colunas, uma do ladinho da outra. Eles seriam duas informações para o mesmo vendedor. Então, eu podia pôr, tipo, o valor da venda e o valor vamos dizer, dos descontos que ele deu, o valor do retorno. No caso aqui, nós vamos trabalhar somente desse jeito. Então, por isso, vamos utilizar somente a série 1. Então, que ele apareceu aqui. Mas aqui eu posso mudar. Posso colocar o valor das vendas, assim como está aqui na minha tabela, ok? E aqui embaixo, ó, no meu gráfico, já mudou. Antes estava série 1, agora ficou valor das vendas. Isso eu posso mudar aqui. Beleza. Ok? Então, aqui eu tenho a estrutura básica do meu gráfico. Pode ver que ele cria tudo automaticamente. Se eu quisesse um gráfico básico, aqui já estava tudo pronto. Eu não precisava alterar mais nada. Mas nós vamos ver o que a gente pode fazer já com esse gráfico inserido. Então, aqui eu tenho esse botão, alterar tipo do gráfico. E ao clicar sobre ele, ele abre uma janelinha. E aqui eu posso ir trocando o meu gráfico e posso ir vendo como que ele ficaria em outros gráficos que poderiam usar esses dados. Então, ó, tem alguns dados que não podem ser usados, alguns tipos de gráficos não conseguem ser usados para esse tipo de informação, mas ó, colunas eu consigo usar, e tem vários modelos de gráficos de colunas. Os de linhas eu consigo estar utilizando também. Os de pizza, que vão ser proporcional, depois vamos mudar para ele. Os de barras, que em vez de colunas, que é na vertical, ele fica na horizontal. E esses de área também que utilizam os dados. A gente vai fazer um gráfico, geralmente, com as informações que a gente tem e vai adaptar ele para o jeito melhor. Então, vamos continuar usando esse de colunas. Beleza. Ok. Aqui no meio, eu tenho o estilo desse gráfico. Então, ele é uma cor padrão que esse estilo, o que o meu gráfico vai assumir. Então, eu tenho normal, aqui ele já assume uma cor diferente, aqui ele fica sem aquele painel do lado e o número aparece no meio. Aqui outra alteração de cor, e assim por diante. Aqui ele fica com o fundo escuro. Cada um desses itens, aqui ele coloca uma sombra e aumenta mais a perspectiva 3D. Então, cada um desses itens aqui altera o estilo manualmente. Eu tenho também esse botão alterar cores. Então, aqui existem cores pré-definidas, onde eu posso
alterar nesse meu gráfico aqui. Conforme eu seleciono a cor, aqui embaixo tenho essas opções de alteração de cor que pode ser aplicada para esse meu gráfico aqui. Beleza? E aqui no gráfico, essas informações que estão aqui, eu também posso alterar. Isso aqui é uma imagem, só que é uma imagem que ela se calcula automaticamente, as informações dela vêm automaticamente, essa estrutura aqui. Então, eu posso estar aumentando, posso estar modificando a letra que está aqui dentro, posso estar modificando o tipo da fonte, ó. Eu vou pegar aqui do lado e aqui eu aumento o gráfico, assim como eu aumento uma imagem. Então, vou aumentar ele, deixar ele grandão aqui na tela. Agora eu consigo até ver melhor. Então, aqui no valor das vendas, então eu posso colocar um título. Por exemplo, valor, vamos por aqui, gráfico, de vendas do mês, vamos por assim, de janeiro de 2020. Somente informação. Então, é o título do meu gráfico. Gráfico de vendas de janeiro de 2020. Então, eu modifiquei o título dele. Quando eu seleciono uma informação, ó, pode ver que ele seleciona toda uma caixa. Então, aqui, ó, ele tem 0, 1000, 2000. Então, ele faz uma comparação desse valor a partir do 0 até 6.000, de 1.000 em 1.000. Como o maior valor é 5.994, então ele faz essa perspectiva aqui e cria essa linha aqui. Ó. Cada item tem uma linha. E como que eu altero isso? Se eu vim aqui em página inicial, eu posso ir alterando. Então, aqui eu posso alterar a fonte. Ó, vamos colocar uma fonte diferente aqui. Ó. Então, modifiquei a fonte. Eu posso aumentar essa fonte para ficar mais destacada ela. Posso fazer isso também para esse painel de baixo. Do mesmo jeito que eu aumento ali, eu posso aumentar aqui a fonte. Aqui que eu tenho a legenda, que é referente ao valor das vendas, eu também posso estar aumentando. E aqui, a questão dos gráficos, eu posso vir aqui, ó. Quando eu clico na imagem, aqui em formatar, eu posso estar alterando as cores dessa caixa aqui. Então, posso alterar manualmente. Lá nos estilos, eu alterava formas automáticas. Mas aqui eu altero manualmente as informações que estão. Então, posso colocar qualquer uma dessas cores, posso adicionar efeitos de contorno, então posso colocar tipo, vamos pegar a linha preta e o preenchimento. Então, existem essas opções e posso colocar vários efeitos, assim como vocês que já não viram no Word essa questão dos efeitos, mas depois a gente vai estar vendo. Então, posso padronizar, fazer o design aqui e vou alterar toda essa questão do estilo, da formatação, do desenho dessas formas. E do mesmo jeito que eu faço essa peça aqui de dentro, se eu clicar fora, ó, agora eu cliquei no quadro inteiro, eu posso modificar o preenchimento do quadro. Antes eu cliquei aqui dentro, ó, pode ver que ele apareceu essas bolinhas que selecionaram a imagem dentro. Se eu clicar dentro do quadro onde está o gráfico, daí sim eu altero a cor do meu gráfico por fora. Então vai ser essa cor do fundo. Várias opções aqui que eu posso estar aplicando para esse gráfico, beleza? Então, essa aqui é também a questão de design, de colorir ou de alterar o desenho da minha imagem gráfica, beleza? Tudo tranquilo até agora? Conseguindo entender, pessoal? Ela é uma parte um pouco mais puxadinha, que nem o gráfico, ele faz certinho para nós. A imagem que ele gera, toda essa questão, ele faz tranquilo. O mais é nós sabermos como que a gente personaliza as informações que a gente vai conter. Beleza. Sabendo personalizar, então eu alterei as cores, aqui no fundo, essa aqui, botei uma borda,
Não ficou nada bonito, mas vamos seguindo. E o que eu tenho aqui do lado? Esse layout rápido é a estrutura, então ele vai modificar as posições das informações. Pode ver que ele tem várias opções que modificam. Então aqui eu tenho somente os valores, aqui eu tenho, no caso, a legenda do lado, ou antes estava embaixo, agora do lado. Esse aqui é o formato que eu estava, só que sem o título. Aqui o título fica embaixo. Então, tem várias opções de layout rápido. O layout são as posições dessas formas dentro do meu gráfico. Eu não gosto disso aqui. Vocês, qualquer coisa, peço, esse formato aqui, ó, esse formato me agradou. Eu gostei desse item aqui. Então, eu posso selecionar e posso manter esse. Mas eu tenho essa outra janela aqui do lado, ó, adicionar elemento ao gráfico. Então, esse botão aqui, ó, me permite fazer muitas coisas. A partir dele, eu posso criar todos os itens que vão conter no meu gráfico. Ele é bem complexo, tem bastante conteúdo que a gente pode estar fazendo. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir ele e ler. Eu vou ler, tá, eixos. O que eu vou trabalhar com eixos? O que são os eixos? Os eixos são os tipos das colunas que vão estar trabalhando. Então, eu vou ter o eixo que é os valores, eu vou ter o eixo que é os nomes. Aqui eu tenho os dois selecionados, ó. Se eu desmarcar essa opção horizontal principal, pode ver que os nomes desapareceram. Então, eles são um eixo. É como se fosse uma coluna. Então, a coluna aqui, que diz respeito aos nomes, desapareceram. Se eu vim aqui e tirar o eixo vertical principal, pode ver que só ficou o gráfico e a coluna esquerda, o que dizia referência aos nomes, desapareceram também. Então, eu venho aqui, eu quero que apareçam os nomes e quero que apareçam também os valores. Então, cada eixo aqui, e aqui pode ter mais, dependendo do tipo da tabela que a gente for criar. Dependendo do tipo do gráfico e do tipo da tabela, ou da quantidade de colunas que eu seleciono em uma tabela. Também posso ter dessa forma aqui. Títulos do eixo, então aqui embaixo eu posso adicionar títulos, então nenhum dos dois está marcado, eu posso marcar as duas, pode ver que quando eu passo em cima, já aparece aqui embaixo, ó, entre o Pedro e a Ana, já aparece um nome, ó, título do eixo. Então eu posso vir ativar aqui, selecionar ele e digitar nome dos vendedores. Eu posso adicionar esse título aqui. Voltando aqui, também posso adicionar ao lado. Mas isso vem a critério se vai ser preciso usar no gráfico ou não. Aqui é o título do gráfico. Então, nenhum não vai aparecer. Acima, que ele vai ficar bem em cima. E sobreposto, pode ver que ele fica já na parte de dentro do gráfico. Ele já fica mais em cima da tabela. Se eu selecionar acima, eu ainda tenho a opção de arrastar ele para o lado. E aqui eu posso selecionar ele e colocar ele em outra posição. Ali é somente para definir um padrão. Posso mover ele para o lado que eu quiser. Então aqui só faz referência ao título. O outro é rótulo. Aqui está em nenhum. Mas se eu vir e colocar texto explicativo, então ele vai pegar e vai colocar bem no meio do gráfico essa informação. Pode ver que ele apareceu, então, o nome do funcionário e o número, o valor de vendas dele. Nesse gráfico aqui, ele não mostra o valor se eu usar essa opção. Pode ver que ele só faz a comparação de acordo com essa lateral aqui, ó, que tem 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante. E se eu usar essa opção, ele vai aparecer tanto o nome Pedro quanto o nome, o número dele. Eu posso alterar isso. Acho que aqui. Não, eu vi antes. Ué. Deixa eu ver se tem outra opção. Mas é que eu vi antes que ele só mostrava o nome. Acho que essa é a opção aqui.
Estranho, porque aqui ele mostra o nome também. Vamos ver aqui. Eu tinha antes feito que ele só tinha aparecido... Ah, tá. Então, vamos fechar aqui. Antes ele tinha aparecido somente o nome. Então, vamos remover isso. Vamos vir aqui, vamos selecionar somente essa informação, selecionar o gráfico, tabela de dados, rótulo, então, texto. Então, agora ele apareceu o texto e o nome. Se eu clicar com o botão direito sobre ele, eu posso vir nesse botão aqui, ó, formatar rótulo. Então, o rótulo é esse título aqui. Então, eu vou selecionar formatar rótulo, e aqui vai ter o que vai aparecer, ó. Então, eu tenho o valor, a partir das células, é o nome da série. Então, tem vários itens que vão aparecer aqui. E aqui está marcado o nome da categoria e o valor. Então, aqui eu desmarco o nome da categoria e só vou deixar o valor. Então, só vai aparecer o valor aqui no texto. Somente o valor de vendas. Uma coisa interessante que eu posso fazer é vir aqui na página inicial, e aqui eu tenho esse botão da orientação do texto. Se lembra que a gente usou nas outras informações. E eu posso fazer isso aqui, ó, girar ele. Então, ele fica girado para cima, fazendo referência a esse gráfico aqui. Então, está aqui o meu rótulo, só que em outra posição. Beleza, vamos voltar aqui. Design. Que outra opção que eu tenho aqui? Então, além do rótulo, então que vai ser essa parte que fica aqui no meio, ali eu personalizei ele, tabela de dados. Então, aqui, além de aparecer o rótulo, pode ver que eu posso colocar informações da tabela aqui embaixo. Então, pode ver que abaixo do nome José, Pedro, Ana e Vitória, aparece o valor embaixo. Então, ele vai criar como se fosse a própria tabela aqui dentro desse gráfico. Então, vai ficar como se fosse uma informação repetida, tanto lá na tabela, quanto aqui no gráfico vai aparecer essa informação. Linhas de grade, essas linhas de grade somente são as linhas ao fundo, pode ver que conforme eu vou passando, não sei se ele aparece para vocês por questão da cor, deixa eu modificar a cor aqui desse gráfico, do fundo dele, só para ver se vocês conseguem enxergar bem, vou botar branco. Aqui, linhas de grade. Pode ver que agora ele ficou quadriculado, agora ficou mais quadriculado ainda, mais os quadradinhos no fundo, atrás dos gráficos, e aqui ficou com quadrados menores. Então, cada um desse aqui é linhas de gráfico que aparece. E o último item é a legenda. Pode ver que ali está série 1, que está embaixo. Agora não tem legenda. Agora ela está do lado direito, em cima, na esquerda e inferior. Depois essa legenda eu posso mudar. Pode ver que antes eu excluí ela e ela criou de novo agora com a legenda. Mas, no caso de um gráfico desse, eu não preciso utilizar a legenda. Só basta eu ter essas informações. Então, tá. Nesse caso aqui, está pronto o meu gráfico. É um gráfico básico. E essas opções aqui, ó, adicionar elemento do gráfico, pessoal, vocês só vão utilizar em alguns gráficos específicos. Então, vocês vão personalizar o gráfico de vocês de acordo com o jeito que for pedido, se alguém pedir para vocês fazerem, ou de acordo com a utilidade, o que vocês querem demonstrar. Essa opção aqui vai permitir para vocês fazerem, beleza? Outra coisa do gráfico, então aqui, toda essa parte aqui do gráfico, é esse botão aqui, ó, alterar linha e coluna. Então, no caso aqui, a linha está o valor das vendas e a coluna está o nome dos vendedores. Se eu clicar nesse botão, ele vai inverter. Então, pode ver que ele inverteu. Então, cada item agora tem o seu valor, e aqui em cima ele faz a correspondência pelo valor total. Nesse caso, eu não consegui interpretar esse gráfico, porque ele não é assim que se usa.
e sim desse formato aqui. Ele faz essa inversão, talvez gráficos precisam utilizar de um jeito ou do outro, mas desse aqui, nesse tipo, eu não consigo fazer nada, não consigo ler o gráfico direito. Mas nessa opção eu consigo interpretar ele corretamente, beleza? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tudo tranquilo? Então, aqui, eu vou criar mais uma tabela. Nome. E aqui eu vou criar janeiro. Vou criar esses 6 itens aqui. Beleza. Só um minutinho. E aqui vou colocar, então, Juliana. E aqui do lado, vou colocar os valores de vendas que cada um teve no mês. Então, aqui, 4.500, 4.700, 4.950, 4.750, 4.200 e 4.050. Beleza. E aqui vou colocar outro nome. Então, eu tenho, vamos dizer, esses dois funcionários aqui, a Juliana e o Marcelo, e aqui eu tenho o valor de vendas deles em 6 meses. E eu quero representar esse valor de venda em um gráfico. Então, vou transformar essa informação em um gráfico. Então, vão ter dois nomes distribuído por 6 meses. Que tipos de gráfico que eu posso estar utilizando? Então, vou vir aqui, inserir gráfico. Talvez o de barras. Então, vamos pegar para ver como que ficaria um desse de barras. Então, selecionei a tabela. Vim aqui no de barras. E vamos ver como que ficaria. Então, ó, aquilo que eu tinha explicado dele para vocês naquelas barras duplas, ó. Então, aqui no de barras, então eu tenho aqui a legenda, ó. Juliana é em azul e Marcelo é em laranja. Então, e aqui eu tenho esse mesmo comparativo, só que agora é mês por mês. Então, pode ver que nesse o Marcelo for maior, nesse aqui de novo, nesse aqui a Juliana for maior, nesse aqui eles foram igual, nesse aqui o Marcelo maior e nesse aqui a Juliana. Beleza. Vamos alterar esse gráfico aqui. Vamos pegar outro. Vamos pegar um de linhas para a gente ver. Vamos pegar esse daqui. Ok. Então, pode ver que no de linhas, o que ele tem de referência? Ele tem o valor, então aqui ele tem uma escala de 1.000 em 1.000. E aqui embaixo ó, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E aqui a legenda, ó, Juliana é em azul e Marcelo em laranja. E aqui vai mostrando a linha que os dois fazem, subindo e descendo. Aqui em abril os dois tiveram a mesma quantidade de venda, ficou junto, então eles têm a mesma informação. E aqui eles abaixaram, então isso aqui é um gráfico de linha que mostra essas duas funções. Se eu tivesse mais um funcionário aqui, ia ter um terceiro item. Vamos então colocar mais um funcionário aqui. Vamos colocar a Carolina. Então, e aqui vamos colocar os valores de venda dela.
definir aqui para moeda. Beleza. Agora vamos vir no gráfico, vamos vir aqui em design, selecionar dados. Aqui a gente vai apagar e vamos selecionar novamente a tabela. Como a gente mudou os dados da tabela, temos que fazer isso. Selecionar dados, eu sempre adiciono mais dados ou removo ele da tabela. E ok. Então, aqui está o meu novo gráfico. Agora eu tenho o item em cinza, que é a Carolina. E isso é uma questão interessante, que sempre que eu tiver informações de mais de um item no gráfico, eu vou ter que usar legenda, quase sempre isso. Então, aqui eu tenho a legenda de cores, que cada um desses itens tem a sua cor determinada. Juliana, Marcela e Caroline, azul, laranja e cinza. Vamos ver se outro tipo de gráfico nos dá algumas informações parecidas. Vamos vir aqui alterar o tipo. Vamos pegar o de pizza. O de pizza acho que ele não vai dar tão certo, porque ele vai mostrar de um vendedor somente as vendas dele distribuídas por mês. Então, nesse caso, ele não daria certo. O de baras também daria. Vamos pegar o item aqui. Ó, eu tenho dois tipos principais de baras. Ó, vamos pegar esse. Então, nesse aqui, ele mostra todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e mostra quem chegou mais à direita, vendeu mais. Beleza. Então, é um tipo de gráfico de baras. E eu também tenho esse tipo aqui, ó, que ele é um gráfico proporcional. Então, esse aqui ó, vai ser já uma referência de porcentagem, não vai ser mais uma referência de valor. Pode ver que aqui embaixo a minha escala é de porcentagem, vai de 0 a 100, e quem ocupa o maior espaço, a cor que ocupar o maior espaço, vai ser quem teve mais vendas. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, selecionar o gráfico, vir aqui em elementos e adicionar o rótulo. Então aqui, ó, se eu selecionar centro, ó, pode ver que então eu vou ter também os valores. Assim do mesmo jeito que a gente colocou lá naquele gráfico de baras, que a gente colocou o número, aqui eu posso colocar os valores de venda de cada um e a distribuição fica nessa linha de porcentagem. O de área eu acho que não dá certo. Esses aqui, vamos ver esse de dispersão. Não, esse aqui também vai ficar um pouco confuso para isso. Esses outros também já ficam mais estranhos para essa situação. Então, seria mais o de baras ou o de linhas, mesmo que ia nos demonstrar um valor mais próximo do que a gente iria comparar. Só que não é esse aqui, é o outro. Pode ver que tem dois tipos de linhas. Sempre que tem essas linhas aqui, ó, que são cruzadas, ó, tem linha empilhada e essas linhas que são cruzadas. Essas linhas cruzadas ó, vão comparar os itens. Ó, vamos pegar esse aqui e dar um OK. Pode ver que ele compara os itens um com o outro. E quando eu tenho essa opção aqui, onde elas não se cruzam, então ela vai ser somatória. Então, pode vir aqui, pode ver que ele vai sempre ter essa questão da somatória. O item que está mais abaixo sempre vai ficar mais acima, mas para essa informação aqui, para esse tipo de dados, ele não vai ser relevante. Então, tem que ser uma linha dessas que sejam linhas cruzadas, que daí ele vai dar certo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos praticar um pouco essa questão? Alguma dúvida, meninas? Deu tudo certo?
Vamos praticando agora e vamos ver se qualquer dúvida que surge, vocês podem ir pedindo e a gente vai resolvendo isso, tá bom? Eu vou pegar aqui, está terminando a nossa aula, tem 1 minuto ainda para terminar essa conexão. Daí eu vou passar para vocês a atividade, vou fechar aqui no retorno eu passo a atividade, beleza? Vou mostrar para vocês então como que vocês vão fazer a atividade. Deixa eu só mostrar aqui na tela, só um instantinho. Beleza, tá aqui. Então aqui está a atividade que eu vou passar para vocês lá no grupo. Então, tem uma perguntinha, então, para vocês responderem. Então, só vão marcar os tipos de gráfico que a gente consegue fazer no Excel. Outra perguntinha, como que a gente coloca os dados. E aqui nós temos, então, atividade 1 dos gráficos, a 2 e a 3. Então, vocês vão construir essa tabela. A tabela está aqui, vocês constroem, somente tem informações. E aqui do lado vão colocar um gráfico referente a essa tabela, que no caso é um gráfico de barras. Aqui, então, tem outra tabela com algumas informações, vocês vão calcular esses valores aqui, somente a porcentagem e o total, e vão colocar um gráfico de pizza referente a essa tabela aqui, então, que é o vendedor e o valor das vendas. E aqui embaixo, então, tem aquele modelo que eu tinha mostrado ali para vocês. Então, eu tenho só que no caso aqui do vendedor, eu tenho o produto. Então, nós temos o produto e o valor de venda dele em cada mês. Foi daquela tabela que a gente fez na outra aula ainda. Então, eu tirei de lá e aqui eu materializei ela no gráfico de linhas. Então, aqui ela tem esse gráfico de linhas aplicado a essa tabela. E pode ver que nessa aqui embaixo, além do gráfico, tem a legenda com os valores. Então, todos esses recursos vocês vão personalizar utilizando aquele botão bem da esquerda lá para adicionar componentes ao gráfico. Beleza? Entendido? Deixa eu pegar o link aqui da atividade e mandar lá no grupo de vocês para vocês irem fazendo, tá bom? Está lá então, todo mundo recebeu, beleza? Pode começar a fazer a atividade e qualquer coisa só me dá um grito aqui, chama que eu auxilio vocês. Joia?